Eu saúdo os irmãos com a paz de Cristo, né? Amém. Estamos aqui na nossa segunda aula, né? Para dar continuidade ao estudo da Teologia Sistemática 1, que nós começamos a semana passada com a lição número 1, e hoje nós vamos dar continuidade a essa aula com a lição número 2, certo? Que vai falar nesta lição sobre o cânon da Bíblia e a sua formação. É uma lição simples, é uma lição fácil, mas que tem algumas colocações que nós temos que fazer para que a gente possa bem pegar todo o ensino que essa lição nos vai trazer aqui, ó. Então, essa lição está dividida apenas em 4 tópicos. Ela é pequena, mas os tópicos dela são bem abrangentes. A gente vai aqui colocar algum material adicional para a gente fazer algum apurado melhor, né? E tirar o máximo proveito. Então, no tópico número 1, nós vamos aqui os livros canônicos, né? Sobre a sua formação e como foi que eles foram produzidos. Nós vamos falar também aqui algumas questões sobre os requisitos que eram avaliados pelos estudiosos daquela época para mostrar a veracidade da formação, que ele realmente era um livro sagrado. Então, o que é que eles colocavam em teste? Senão vamos tirar a prova dos nomes para ver se o Evangelho de Mateus realmente ele é autêntico. Então, como é que eles avaliavam a canonicidade do livro? Então a gente vai ver isso aí. A gente vai abordar um pouco extenso mais sobre a questão dos livros apócrifos, né? Porque nós, evangélicos, por que nós não aceitamos os livros que tem na Bíblia Católica, né? E vamos aqui fazer uma apurada, né, sobre a formação do cânon em geral, né? Como ele foi compilado, sobre o significado da palavra canonização. Nós vamos aqui o que significa a palavra cânon também. Vamos ver aqui um pouco sobre o estabelecimento do cânon, como ele foi estabelecido no decorrer do seu processo, que possivelmente alguns estudiosos dão um período de 1.600 anos até ele chegar à sua formação que temos na nossa mão hoje. E como se formou o cânon do Antigo Testamento e como se formou também o cânon do Novo Testamento. E ele encerra esta lição aqui fazendo uma abordagem, né, sobre por que nós não aceitamos os livros apócrifos. Então, aqui foi apenas uma introdução sobre a lição, mas a gente agora vai fazer mais ela bem detalhada para a gente poder tirar o máximo de proveito dessa lição. E ela é pequena, mas ao mesmo tempo ela é bastante proveitosa. Então, aí na lição número 38, na página 38, quer dizer, né? Tem aí, ó, livros canônicos. Aqui ele vai dar uma introdução, né, de como eles foram reunidos e como eles chegaram até aqui. Ele vai dar aqui algumas explicações sobre o período do Antigo e sobre o período do Novo. Aí vai entrar aqui aquela questão de antes de Cristo e depois de Cristo, certo? Então ele diz aqui o seguinte, ó: sabemos que todos os 66 livros da Bíblia foram inspirados pelo Espírito Santo. Para nós, né, que temos a palavra de Deus como nossa regra de fé, isso aí não resta dúvida. Alguém tem dúvida que a Bíblia não foi inspirada? Né? Então, com certeza não, né? Houve um processo histórico para os livros, que eles fossem reunidos, né, e colocados em um volume chamado de cânon, que é vara de medir em grego. Então, a palavra cânon, ela significa vara de medir, entendeu? Hoje em dia nós temos o quê? Nós temos um metro, entendeu? Então, a palavra cânon significa medir. Você pode ver que quando você vai ler o livro de Ezequiel, por exemplo, né, nos capítulos finais lá, né, diz que ele pegava uma vara e media a extensão do tabernáculo ou da casa do Senhor. Ele usava ali, ó, ele pegava a vara, quer dizer, aí você pode ver que no original tem a palavra cânon, que significa medir, entendeu? Pronto, exemplo, isso aqui é uma polegada, então isso aqui é um cânon, é uma medida. A palavra cânon significa medida, certo? Esse vocábulo se aplica aos livros rigorosamente de acordo com a medida, né? Com o seu processo de avaliação. Aqui o sentido é esse, né? E que tem, ó, o selo da inspiração divina. Então a palavra cânon é utilizada para medir a veracidade e a inspiração dentro de cada livro do Antigo Testamento, assim também como do Novo. A gente vai ver isso lá na frente, ó. Ele vai dizer aqui mais embaixo, ó, o cânon do Antigo Testamento, no segundo parágrafo embaixo, ó, ficou completo em 445 a.C. Para os irmãos que já estão aqui no começo, né? Quando a gente pegou os livros históricos, a gente viu lá uma parte que até aqui ele fala, né, que possivelmente quem compilou e organizou todos os livros do Antigo Testamento, né, possivelmente foi Esdras, né? Que ele fazia parte lá, né, da sinagoga lá. Então aqui, ó, ele vai repetir
você pode ver que sempre é bom, né, quando a gente está abordando uma aula, ele vai sempre fazer menção de uma outra aula que já se passou. No caso, como o curso ele já voltou para a estaca zero, no caso, né? Aí uns que entraram na metade, então já passaram e já viram essa afirmação que está aqui nos livros históricos. Na quadra de escriba e sacerdote, reuniu os rolos canônicos, né? Ele vai dizer aqui o seguinte, já o do Novo Testamento, ele foi formado 400 anos depois de Cristo, né? Então aí já foi um processo que foi reunido pelos pais da igreja, e aí mais na frente ele vai falar mais bem detalhado, que aí teve concílios para averiguar qual livro ia fazer parte do cano do Novo Testamento e qual livro não faria parte. Aí, isso aí entrou vários requisitos que eram utilizados para avaliar a canonicidade daquele livro. E aí aqui ele vai mostrar alguns livros que eles demoraram a fazer parte, porque eles achavam que tinha alguma coisa ali que era pendente, entendeu? Um dos principais requisitos que eles avaliavam para mostrar a autenticidade do livro era quando a própria carta tinha o nome do autor, certo? Então quando tinha o nome do autor, já ficava mais fácil deles ali averiguar que aquele livro ali realmente era um livro ali canônico e que deveria fazer parte dos livros da igreja. Aí aqui mais embaixo ele coloca, que critérios foram usados para a seleção dos livros do Novo Testamento? Haja vista existirem diversos livros, né? Então você pode ver que quando foi para fazer a compilação do Novo Testamento, foi mais difícil do que do Antigo. Porque com o advento do Novo Testamento, aí surgiram várias seitas, por exemplo, o gnosticismo, entendeu? Que aí tinha as suas literaturas, né? E também a questão da literatura apocalíptica judaica, né? Com visão no livro de Apocalipse de João, que ali faz muitas menções à questão do dragão, à questão da besta, né? Então o inimigo ele sempre trabalha visando copiar a obra de Deus, entendeu? Então aí surgiu misturou com a questão da mitologia grega, né, que a mitologia grega também tinha a questão dos seus deuses, né, os seres mitológicos, e aí o inimigo ele utilizava essa questão aí da literatura grega romana, né, para infiltrar, né, partes da Bíblia originária, né, das cartas que circulavam na igreja, e aí eles mesclavam e aí lançavam como se fosse um livro totalmente, né, inspirado por Deus e que deveria fazer parte do cânon sagrado do Novo Testamento. Mas na frente a gente vai ver isso um pouquinho mais bem detalhado. Aqui na página 39, aqui, no segundo parágrafo, ele vai dizer o seguinte, é claro que os homens são falíveis e qualquer processo humano jamais estará isento de erros, entendeu? Então, por exemplo, é possível encontrar erro na Bíblia? Sim. Mas que tipo de erro? Erro humano. Um exemplo, questões ortográficas, por exemplo, entendeu? Às vezes também você pode encontrar um erro, não um erro da parte humana, um exemplo, mas da parte da máquina, por exemplo, da gráfica, né? Você pode encontrar uma palavra que esteja sem acento, entendeu? Então são erros que são erros naturais, que isso pode ocorrer com o processo dos anos. Por exemplo, existe uma crítica textual sobre a questão daquela passagem de Mateus. E aí é uma polêmica muito grande, porque é aquela passagem que diz que é mais fácil passar um camelo, né, pela brecha de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus, entendeu? Então há um erro aí possível nessa passagem, que foi um erro do copista, não de Mateus. É aquilo que eu expliquei para vocês na aula anterior, lembra? Que eles faziam os rolos, né? E com o tempo de manuseio, vai para a igreja fulano de tal, vai para a igreja de tal, na igreja primitiva lá, né? E aquele vai ver e o rolo ele vai se desgastando. Não é à toa que tem irmão na casa, tem até a Bíblia, que a Bíblia já é bem velha, né? E é um material bem resistente que você pode ver. Você já percebeu que a Bíblia é uma folha bem fininha, mas ela é muito resistente, né? Você pode ver, ela até parece ser uma seda, mas ela é muito resistente. Mas mesmo assim, com o uso contínuo, ela vai se desgastando. Então havia esse processo também no início da igreja primitiva, de manusear, ela ia se gastando. E eles tinham aquele cuidado de que antes de que ficasse ilegível aquela cópia, eles faziam aquele processo que eu falei para vocês, né, de já fazer uma nova tiragem, e aí ele pegava o escriba, ele lá pegava o rolo velho e já lhe fazia uma transcrição para um rolo novo. E às vezes podia acontecer de ele encontrar algumas passagens que já estava um pouco gasta. O que é que o escriba fazia, né? Ele ia pela questão do raciocínio lógico.
assim, não aqui, a palavra que se encaixa aqui deve ser essa. Então, ou seja, se houve erro, foi erro do copista, não erro de Deus, né? E não erro do escritor originário, por exemplo, ou seja, Mateus, né? É claro que Mateus não errou em momento nenhum quando ele estava escrevendo o seu evangelho, certo? A gente vai ver isso um pouquinho mais na frente. Então ele continua aqui, ó. Entretanto, no caso da Bíblia Sagrada, houve uma providência divina e uma operação especial do Espírito Santo. Ou seja, então o Espírito Santo ele trabalhou em conjunto com o homem. Mais na frente a gente também vai abordar melhor essa questão. Então ele começa aqui no tópico 2 aqui, já falando sobre a questão dos livros apócrifos. A gente vai ver um pouquinho mais bem detalhado mais na frente. Mas aqui voltando um pouquinho para essa questão do requisito da avaliação. Então, o que é que eles avaliavam quando eles pegavam um exemplo, eles pegaram o Evangelho de Lucas, entendeu? Aí, como é que eles avaliavam para saber se ali realmente foi escrito por Lucas? Aí eles procuravam saber todo o conceito do livro, a questão ortográfica do livro, eles comparavam as questões doutrinárias do livro, se ela não entrava em conflito. Um exemplo, eles pegavam o Evangelho de Lucas. Vamos ver o que Lucas ensina no seu livro na questão doutrinária. Aí ele diz pá. Vamos ver o que é que Marcos, no seu livro, nessa mesma visão, o que é que Marcos diz. Aí se entrasse em conflito, já era um requisito para eles deixar um pouco de lado, né? E aí levava-se um tempo a mais, eles pegavam de novo e reavaliavam todo aquele livro para realmente no final colocar ele como sendo um livro realmente canônico. Então eles avaliavam a questão ortográfica, a questão textual, até também a questão do grego que o autor utilizava. E a gente vê essa questão aí, os que estão aqui mais atentos, né? Na questão ortográfica do grego, um exemplo bem claro que a gente ficou aqui foi no livro de Hebreus, né? Que o livro de Hebreus, aquela polêmica, e aí foi Paulo, não foi Paulo? Aí foi Apolo, foi Barnabé, né? Há alguns estudiosos que atribuem até Priscila quem possivelmente escreveu o livro de Hebreus, né? Mas ainda há um mistério, então na verdade ninguém sabe. Mas uma corrente mais aceitável, mas que não é 100% comprovado, diz que foi Paulo. Como nós passamos pela apostila das epístolas lá, e eu trouxe um material adicional, né? A gente viu lá alguns requisitos que, se for comparar com Paulo, não tem como bater. Você pode ver que quando Paulo vai começar a sua carta, ele sempre começa com uma saudação. E Hebreus não tem saudação nenhuma. Entendeu? Paulo diz que recebeu diretamente do Senhor. Lembra? Um exemplo, a ceia. Quando Paulo vai ministrar a ceia em 1 Coríntios capítulo 11, assim, ó, o que eu passei para vocês foi o que eu recebi do... Então, nos escritos de Paulo, ele fica bem claro que ele recebeu do Senhor. O escritor aos Hebreus, ele diz que não teve contato com o Senhor. Ele já ouviu falar de outras pessoas. Então você pode ver que aí a Paulo, na questão de ele ser o escritor, já vai ficando um pouco mais que distanciado. Outra coisa interessante, os escritos de Paulo, ele utilizou o grego koiné, que era o grego mais, assim, de uma maneira mais informal, que era falado, entendeu? Era a língua universal da época. O camarada que escreveu a epístola aos Hebreus, ele utilizou o grego clássico. Ou seja, então ele pegou várias porções da Septuaginta. Então, já ficou Paulo também cada vez mais se distanciando. Então, essas eram avaliações que os pais da igreja, né, junto com bispos, né, e anciões, eles colocavam tudo isso aí na lente de contato para realmente averiguar se aquele livro ali tinha a mão de Deus. Então eles procuravam saber se o autor ele teve participação visível com o Senhor, com Cristo, né? Isso aí também a gente pode ver que é um requisito naquela época, que para mim também serve como hoje. Por exemplo, quando Judas se suicidou, eles utilizaram um requisito que foi muito interessante para que outro viesse ocupar o lugar de Judas. Se você ver, isso aí está registrado em Atos capítulo 1. Era necessário que ele viesse na caminhada desde o período de João Batista, acompanhando todo o ministério de Jesus de 3 anos, né? Depois ter participado visivelmente da ascensão de Cristo e ter vivido com ele durante os 3 anos, né? E aí você pode ver que naquela assembleia ordinária que se reuniu lá em Atos, né? Apenas 2 estava apto e que passou por
certo? Então você pode ver que isso aí era uma variação que era muito rígida. E também, outra coisa que ficava também em pauta é que tinha uma variedade imensa de literatura, né, pseudos cristãos naquela época. Aí se você ver aqui, como ele aqui frisou, né, por exemplo, tinha o Evangelho de Pedro, tinha o Apocalipse de Pedro, aí tinha o Evangelho de Barnabé, o Evangelho de Maria Madalena, o Evangelho de Tomé, o Apocalipse de Judas. Então tinha várias, e aí isso aí foi que levou o processo a se estender por um grande período de tempo para que ele viesse ficar finalizado, como ele frisou aqui na página 38, aqui foi 400 anos depois de Cristo, aí ele realmente já tinha se formado. Então, aí eles aceitaram os 27 livros, apenas eles, como realmente sendo livros canônicos que faziam, e aí começou a se compor o Novo Testamento. Alguma dúvida sobre essa questão? Essa passagem de Lucas sobre a agulha e o camelo, ele não pode ter feito ilustração também, não? Não, o que eu quis dizer nessa passagem eu esqueci de explicar, né? Por exemplo, o copista, quando ele foi copiar, né, isso aí está num livro chamado Entendes o que Ler, da editora Vida, é um livro de hermenêutica. É um livro muito bom, eu recomendo depois vocês comprarem. Ele é um livro vermelho, que a capa dele tem uma interrogação. Eu até já trouxe uma vez aqui, mostrei a vocês há tempos atrás, quando nós estávamos na casa de Célio, entendeu? Ele sugere ali que o escritor, quando estava fazendo uma nova cópia lá, ele pode ter trocado uma palavrazinha que tem nessa passagem, entendeu? E trocou e colocou uma outra palavra. Por quê? Porque provavelmente a cópia que ele pegou para fazer uma nova, possivelmente ela estava gasta, e na hora que estava nessa palavrazinha aí, ele não entendeu que palavra era, entendeu? Aí ele pode ter colocado uma palavra errada. Aí isso aí a gente só vai poder abordar bem detalhadamente mesmo quando a gente estiver em um nível mais elevado, né? Como eu falei, aqui é curso básico, então essa questão aí é muito difícil de se entender, ela trafega em um nível mais elevado. Pode perguntar. Você tem a informação de o que eles faziam com aquelas coisas que já estavam gastas? Segundo os estudiosos, né, quando um manuscrito ficava velho demais, ou eles queimavam, já para evitar a falsificação, ou então também os judeus eles tinham costume de pegar e colocar os rolos antigos dentro de vasos de barro e colocar enterrado. Ou não? Mas esses livros apócrifos realmente foram histórias verídicas? Verídicas, eles são existentes, sim. São existentes, né? Só não tem a parte divina nele, entendeu? Mas realmente eles existem e aconteceram, entendeu? Por exemplo, a questão dos livros apócrifos, né? A literatura apócrifa do Antigo Testamento. Por que os judeus não aceitam? Primeiramente, né, porque esses livros, por exemplo, aqui não consta sobre isso, né? Eles surgiram em um período em que a voz profética tinha cessado. Aonde foi que a voz profética cessou? Em Malaquias. Chegou em Malaquias, a voz profética cessou. E aí começa a história dos Macabeus, que a gente vai ver aqui, entendeu? Então foi nesse período que começou a surgir essa literatura. Então a parte divina tinha cessado, né? Então se a parte divina tinha cessado, então aí foi a parte humana. E quando a gente vai avaliar ao pé da letra, você pode ver que existem vários absurdos, por exemplo. Tem muitas histórias fictícias, tem histórias lendárias. Pronto, é isso que ele está querendo saber, né? Sim, no Evangelho de Pedro ele fala que Jesus fez ali o barrinho, né? A lição aqui, você leu a lição, você pode ver que a lição aqui ela vai dizer que é para você tirar onda. Jesus é uma comédia, um negócio disso, né? Aí nos braços transformou. O tópico 2 aqui, ó. Livros apócrifos. Vamos aqui ver aqui uma leitura que é interessante. Vai dizer assim: a palavra apócrifo significa oculto, né? Originariamente significa oculto, ou seja, não revelado. Pode significar, ó. Aí depois, ó, assumiu o sentido de não genuíno, ou seja, não tem ali um alvará divino nele, entendeu? É uma coisa que está oculta, que foi escondido, ó. Os livros apócrifos, ó, se contrapõem aos canônicos, pois foram introduzidos na Bíblia católica durante a Reforma Protestante. Por exemplo, o Concílio de Trento, que foi organizado ali por volta do ano 546, né? Então, até aquela data ali do século V, os próprios teólogos católicos eles não admitiam. Aí, a partir da Reforma Protestante no século XVI, né? Aí com essa, vamos assim dizer assim, essa queda que houve e a divisão na Igreja Católica aí, eles acharam por bem colocar
esses livros aí, eles vão dar uma base para ele, né, sobre questão de oração pelos mortos, por exemplo. Entendeu? Por exemplo, o livro de Macabeus, ele louva o suicídio, por exemplo. Entendeu? Por exemplo, aqui não está registrado isso, então já é um material que eu trouxe. Ó, que esse aqui é um livro muito simples, né? Você que está aqui deve conhecer esse livro. Ele é um livro Teologia Sistemática, da editora Central Gospel. Faz uma propaganda do Malafaia. Aí é o seguinte, né? Ele é um livro que é para pessoas que são leigas mesmo. Ele é para aquela pessoa que está começando e ele é muito simples. Então, esse foi o primeiro livro de teologia que eu comprei na época, quando eu comecei a me aprofundar. Ele tem um comentário ali sobre a questão dos livros apócrifos que é muito interessante. Nós vamos chegar aqui mais na frente, eu vou utilizar ele aqui, que vocês vão ver que coisa interessante. Você pode ver que nessa página 39 aqui, ó, ele utilizou o mesmo processo da outra lição, que é um quadro. Nesse quadro aqui não precisa a gente se aprofundar, porque está bem explicado. Ele vai dizer aonde se encontra a posição dos livros apócrifos na Bíblia Católica, né? Então, por exemplo, aqui, ó, o livro de Tobias, ele se encontra depois do livro de Neemias. Na nossa Bíblia, depois de Neemias, é quem que tem? Depois de Neemias é Esdras, é Esther. É Esther, né? Ó. Aí Judite, aí vai ficar entre ó, Esther e Tobias. Então aqui não tem porquê nós entrarmos aqui a fundo, entendeu? Ponto, um exemplo, um pequeno comentário sobre o livro de Tobias. Ponto, o livro de Tobias, por exemplo, no capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 9, se você ler lá, é muito interessante. Nele lá consta mostrando como é que se faz um ritual de magia negra. Deus condena isso aí, não condena? Seria exagero falar que esses livros apócrifos são uma inspiração do diabo? Com certeza. Com certeza. Né? Ou seja, se Deus não entrou no negócio, então o diabo entra. Pronto, e aí acaba confundindo as pessoas que não lembram ali, achando que tem vericidade naquilo ali, né? Quando você vai ler, por exemplo, em Isaías 14, né? Lá está todo o trabalho do diabo. Assim, ó, eu subirei aos céus, né? Colocarei meu trono acima do teu e serei semelhante a quem? Ao alto. Então o jogo principal do diabo é imitar Deus. Ele quer imitar Deus na sua criação, ele quer imitar Deus, né, no falar, no jeito de proceder, na sua palavra ele também quer imitar Deus. Então ele sempre ali acha uma maneira sutil de jogar os seus, que Paulo chama lá em Efésios, né, de dados inflamados. É por isso que quando você vai ler Efésios capítulo 6, uma das ferramentas para nos proteger lá é o quê? Desses dados? O escudo. O escudo serve para nos proteger, certo? Então esse livro de Tobias, por exemplo, no capítulo 6, versículo 9 lá, ensina você a fazer um ritual de magia negra a partir de você matar um animal e comer intestinos, botar para cozinhar, e a gente vê isso aí em quê? Em ritual de magia negra, né, com seres humanos. Entendeu? E Deus ele sempre foi contra isso aí. Ou seja, a inveja é uma tristeza, né? Aí o livro de Judite aqui, ele vai dizer aqui, ó. Então esse quadrozinho aqui é apenas para mostrar aonde cada livro tem a sua posição na Bíblia romana, entendeu? Como aqui a gente fez aqui esse comentário aqui, por exemplo, do livro de Macabeus, por exemplo. O livro de Macabeus ele é muito interessante, assim como um contexto histórico. Se você ler, eu até aconselho você ter a Bíblia Católica em casa, porque esses livros aqui, eles não podem servir para mim e você como uma questão doutrinária, mas como um conteúdo histórico, eles podem servir. Entendeu? Por exemplo, se você pegar o livro de 1 Macabeus lá, ele vai relatar lá, mais bem detalhadozinho, o período chamado na Bíblia de período interbíblico, né? Que na nossa Bíblia é aquela paginazinha que tem no meio, uma página em branco, que termina Malaquias, aí tem essa página branca e aí começa Mateus, né? Que muitos acham que aquela folha branca é apenas para dividir, mas ali tem um conteúdo histórico ali que é muito interessante, entendeu? Que você deveria ler, que fica bem mais situado até para você entender algumas questões históricas do mundo bíblico. Então aqui ele vai dizer o seguinte, aqui, ele fez aqui uma abordagem, né, sobre algumas curiosidades que os livros apócrifos eles contêm. Ó. Existem dezenas de outros apócrifos que não estão na Bíblia. Por exemplo, né, o livro A Epístola de Judas, que está lá, certo? Antes de Apocalipse, né? Pronto, naquela epístola de Judas lá, Judas, que foi um escritor canônico, ele registrou ali duas passagens que constam nos livros apócrifos. Então, por ali está
duas referências a livros apócrifos, né? A Epístola de Judas ela demorou a fazer parte do cânon sagrado. Ponto. O finalzinho lá, né? Ela ali tem uma doxologia de uma oração judaica que consta no livro no quarto livro de Enoque. Entendeu? Esse livro de Enoque aí é um livro que é dividido em 4 volumes. Ele tem primeiro, segundo, terceiro e quarto. Então, consta no livro de Enoque. Aquela passagem, por exemplo, que tem do arcanjo Miguel, que contendia com o diabo, né, sobre o corpo de Moisés. Ponto. Então, Judas tirou aquilo ali de um livro chamado A Ascensão de Moisés, que é um livro apócrifo do período interbíblico, certo? Aqui ele vai dizer o seguinte, ó. Há outro livro, ó, do Apocalipse, por exemplo, existe o Apocalipse de Pedro, né, ó, escrito, ó, supostamente por Pedro, né, aqui já deixa bem claro, ó. E um evangelho de Tomé, ó, que apresenta histórias curiosas, né? Ou seja, que se contradizem e é coisa fantasiosa, parece tela quente, quando você vai ler. Aqui ele deu um exemplo muito interessante, olha o que ele vai dizer aqui, ó. Em uma delas, o menino Jesus constrói, ó, pequenas represas e faz pardais de barro. Ó. Quando seu pai o repreende, ó, por fazer aquilo no sábado, Jesus ordena, ó, vão embora, e os pardais levantam voo cantando. É brincadeira um negócio desse. Tá vendo aí, ó? No mesmo evangelho de Tomé, ó, um menino bateu no ombro de Jesus e morreu. Poxa, peraí, se Jesus veio para trazer vida, como é que o menino morreu? É interessante, né? Eu vim para que tenham vida e vida em... Já pensou, o cara vai tocar em Jesus e morre? É, o cara ri, ó. Aqui ele vai também aqui, ó. Os Atos de João, ó, mencionam uma experiência extraordinária do apóstolo com os percevejos. Já pensou, João conversando com os percevejos? Então você pode ver que tem muitas coisas aqui que são questões banais e que não tem apoio bíblico, a inspiração, a mão de Deus em momento nenhum, certo? Aí aqui na página 41, o tópico número 3 vai fazer aqui uma avaliação mais acurada sobre a questão da formação do cânon, certo? Aqui ele vai trabalhar aqui sobre o significado da palavra canonização e algumas questões a mais a gente vai ver aqui sobre o que significa a palavra cânon na Bíblia, certo? A palavra cânon em si, ela não aparece repetidas vezes na Bíblia, ela aparece muito pouco. Ele continua aqui na página 42 dizendo assim, ó. Em nossos credos, ó, afirmamos peremptoriamente, ó, ser a Bíblia a inspirada, inerrante, infalível, vírgula. Né? Você pode ver que na lição número 3 ele vai dar uma explanada mais bem aguçada, né, sobre a questão da inspiração e da inerrância da Bíblia, né, que ela é inerrante, ou seja, ela não contém erros. A questão do erro é aquela questão que eu falei. Às vezes pode acontecer uma questão ortográfica, certo? Ó, antes de entrarmos, ó, a estudar com mais propriedade a canonicidade da Bíblia, é necessário que deixemos algo bem claro. Esta não é, ó, inspirada porque os doutores da igreja assim a chancelaram, ou seja, determinaram assim, eles concordaram. Então ela não é inspirada porque os pais da igreja disseram que ela é inspirada. Entendeu? O próprio Jesus ele mesmo fala sobre a autenticidade das Escrituras. Então ela é verdadeira não porque os doutores disseram que ela é verdade. Jesus disse, passarão céus e terra, mas as minhas palavras permanecem para... Né? No Evangelho de João também tem um versículo que diz assim, ó, vocês cuidam ter nela a vida eterna, porque delas testificam de mim, né? Então você pode ver que o próprio Jesus, ele testificou que as palavras das Escrituras, elas realmente ali pertencem a um ato divino. Aqui tem um comentário aqui, ó, de Norman Geisler, que ele fala sobre a veracidade da Bíblia. Mas passando para a página 42 aqui, ó, tem aí um tópico, a canonização. Então, o processo que foi levado para ela chegar ao estágio que está hoje, ó. Aqui ele vai dar aqui a origem da palavra, né, ó, que vem do grego, né, canonizai, que entre outras coisas significa, ó, tornar santo. Então, quando eles pegavam essa literatura naquela época lá, né, eles faziam todo esse processo que eu já passei para vocês, né, e no final ela recebia uma, vamos dizer assim, uma assinatura embaixo,
dizendo que tudo que realmente estava ali escrito realmente continha a mão de Deus. Então eles canonizavam, assim, ó, aqui faz parte da Escritura, faz parte da palavra de Deus. E aqui continua dizendo que é um processo que levou ao reconhecimento dos livros que compõem a Bíblia como singularmente inspirados por Deus. E ele aqui continua aqui, ó, falando sobre essa questão aqui, ó. O último parágrafo da página 42, ele vai falar sobre a questão católica. Mais tarde, ó, como vimos, ó, os católicos romanos, no Concílio de Trento, ó, houveram por bem, ó, de maneira arbitrária, né, eles determinaram que tinha que ficar e acabou-se. Ele está dizendo, ó, né, ó, e antagônica às comunidades judaicas de Israel, ou seja, contra, né, a visão judaica, no caso, né, ou seja, os católicos, eles não aceitando, não achando que os judeus eram quem tinha a prioridade sobre definir o que era e o que não era, então de maneira arbitrária, ou seja, eles definiram e acabou-se. Para a gente fazer essa tese aí cair por terra, como a gente vai ler aqui na Bíblia, a quem foi que Deus determinou a ordem que realmente deveria escrever a Bíblia, né? Aí Paulo aqui vai dizer em Romanos capítulo 3, apenas escute, assim, ó. Aqui a carta dos Romanos, ela é uma carta que foi escrita de maneira bem interessante, que é perguntas e respostas feitas pelo próprio apóstolo. E no capítulo 3 ele faz algumas perguntas para mostrar essa questão, que a palavra de Deus, ela realmente pertence aos judeus. Entendeu? Vê que coisa interessante aqui, no capítulo 3 de Romanos. Ó. Qual é a vantagem do judeu? Né? Havia uma discussão na igreja de Roma, né? Achando que os gentios, assim, por os judeus terem rejeitado o seu Messias, eles achavam que, fazendo parte da igreja, tinha mais vantagem do que ser um judeu. Aí Paulo, não. Aí Paulo faz a pergunta e ele mesmo automaticamente responde. É assim, ó, qual é a vantagem do judeu? E qual é a utilidade da circuncisão? Assim, eles achavam que ser judeu e ser circuncidado, o que era a circuncisão? Era o pacto feito com o povo de Deus, né, feito a partir de Abraão. Então ali era um tipo de aliança que fazia distinção entre judeus e todas as outras nações da terra. Não é à toa que as pessoas que faziam parte das outras nações, a Bíblia chama de quê? De povos gentios, pode falar. Entendeu? Aí estava essa conta, né, Paulo? Não. Aí pode dizer que ele vai responder aqui, ó. Qual é a vantagem do judeu e qual é a vantagem que tem em ter circuncidação? Muita e em todas as maneiras. Aí, primeiro, eu vou responder primeiramente só por um, ó. Porque, primeiramente, as palavras de Deus, as Escrituras, ó, foram confiadas a eles. Então aqui já faz cair por tese, né, cair por terra essa tese aqui do Concílio de Trento, né, que os católicos, eles foi quem determinaram o que devia fazer parte ou não. E Paulo responde assim, ó, os judeus, eles foram escolhidos para eles escreverem a palavra de Deus. Deus confiou a eles. Entendeu? Aí aqui ele continua aqui dizendo assim, ó, e dos protestantes, ó, acrescentarem vários livros ao Antigo Testamento, ó, buscando justificar algumas de suas doutrinas, ó, que durante a reforma protestante foram duramente combatidas, como a questão de oração pelos mortos, a questão das indulgências, de você, né, pagar por alguém que foi, um exemplo, um ente querido seu morreu e foi lançado, por exemplo, no purgatório. Aí se aqui na terra você pagasse X por ele, esse seu dinheiro livrava o camarada que estava lá e aí ele tinha acesso livre para entrar no céu. Então a função desses livros apócrifos aí, o seu teor, né, a síntese dele está com base em sustentar essas doutrinas. Meu irmão, você que está assistindo no YouTube e você que não é evangélico, não se chateie por eu estar falando isso. Você vai e confira na sua Bíblia isso que eu estou falando. Aí aquele que mudou assim, ó, dizendo que foram combatidos por Lutero, por Calvino, ó, lendo tais livros apócrifos, no entanto, ó, logo percebemos suas fragilidades, né? Errância e até ilogicidade, são estranhos que não têm lógica. Como a questão que eu falei, né, sobre a morte de Antíoco Epifânio, por exemplo. Quando você vai ler Macabeus no capítulo, deixa eu recorrer aqui ao livro, que foi muita informação, eu não decorei todas, minha gente. Por exemplo, aqui, ó, ele faz aqui uma coisa muito interessante aqui, ó, os apócrifos são contraditórios entre si, ó. Lemos em Macabeus 3 versões para a morte de
sabíamos, por exemplo. Em 1 Macabeus, no capítulo 6, diz que ele morreu de um determinado acontecimento. No segundo livro de Macabeus, no capítulo 1, já vai dizer que ele morreu. Não foi assim que ele morreu, não. Ele morreu foi assim. Ou seja, o próprio escritor, em um livro, diz que ele morreu de um jeito, e quando ele vai fazer a sua segunda versão, ele diz, não, minha gente, ele morreu não foi daquele jeito, não. Ele morreu foi assim agora. Isso no capítulo 1 do segundo livro. E no capítulo 9 desse mesmo livro, ele diz, não, ele não morreu, não foi daquele jeito, ele morreu foi assim agora. Poxa, como foi que esse cara morreu? Então aí, não resta dúvida que eles não são confiáveis. E o próprio Macabeus, ao terminar o seu livro, ele dá uma explicação assim, eu fiz de tudo, né, para tentar passar tudo aquilo que eu vivi. Mas se alguma coisa ficou a desejar, vocês me perdoem. Olha como é que ele termina o livro. Uma relação infantil. Por exemplo, você encontra também no livro apócrifo, no Antigo Testamento, no livro de Baruque. Né? Baruque, ele foi o escriba de Moisés. Quando você vai ler o livro de Baruque, no livro de Baruque, o autor, que é ele diz que quando estava compilando essas questões, ele e Jeremias estavam na Babilônia. Quando você vai ler o livro de Jeremias, relatando essa mesma passagem, Jeremias diz que estava no Egito. E aí, quem está certo, Baruque ou Jeremias? Eu fico com Jeremias. Ele disse que estava na Babilônia e o outro disse que estava no Egito. E a família estava onde? E quando você vai ler Jeremias, o povo tinha sido levado cativo, ficou o remanescente, né? E aí eles acharam por bem sair lá e passar um tempo morando no Egito. Então Jeremias ele está mais bem com a verdade de que o próprio livro de Baruque, certo? O livro também chamado de Eclesiástico, entendeu? Ele diz lá que ele fez também de tudo para colocar ali, né, uma verdade que viesse trazer despertamento para o povo. Mas ele vai dizer que quando termina lá, se alguma coisa que eu escrevi enfraqueceu, a culpa não é minha. Poxa, então a culpa é de quem? É de Deus? É complicado. Aqui ele vai dizer uma coisa muito interessante. Então, os livros apócrifos, eles são rejeitados tanto com evidências internas, como a gente acabou de ver dos livros, como até também evidências externas, por exemplo. Pronto, no ministério terreno de Jesus, em momento nenhum, ele nunca citou nenhum desses livros, por exemplo. Entendeu? Paulo, que foi um dos maiores escritores do Novo Testamento, nas suas 3 epístolas, ele nunca citou nenhum desses livros. Em 3 livros que ele escreveu, ele nunca citou. Né? E como eu falei, os próprios teólogos católicos, eles do período da igreja primitiva, aos 546 anos, eles não aceitavam esses livros. E aí há várias questões que a gente aqui não tem tanto tempo para abordar, mas existem aí evidências da sua exclusão, tanto evidências internas quanto evidências externas. Então aqui, na página 43, nós vimos aí, né, a questão da palavra canonização, que ela significa que no caso é pegar aquele volume e fazer ele ser um volume santo, certo? O que é o cânon da Bíblia, né? Ele aqui vai explicar o seguinte, nosso cânon por excelência, procedendo do vocábulo hebraico kanesh, né, que significa vara de medir, lembra que foi aquilo que eu passei para você já no começo, né? E do grego cânon, que basicamente tem o mesmo significado do termo hebreu, significa avaliar a sua veracidade. Mas embaixo ele vai dizer, a Bíblia, como nosso cânon por excelência, arvora-se com a nossa única regra de fé e conduta. Então, é como se fosse o seguinte, você quando vai na loja, compra um eletrônico que você não sabe manusear. O fabricante que fez aquele negócio lá, você pode ver que ele vai dar para você o quê? O manual. Você pode ver que se você for usar, irmão, se você não souber a procedência, você vai queimar um aparelho. Não? Então, Deus, quando Ele criou o homem, Ele cria o homem e automaticamente Ele dá o manual. Então, a Bíblia é o manual de como se manuseia o homem. Senhora, veja como é que você vai ter que se comportar. Por isso que na outra lição anterior, nós vimos lá, né, sobre o cânon da Bíblia, que ele tem um conteúdo histórico, né, um conteúdo espiritual e um conteúdo moral, né? Ou seja, mostra ali como é que você tem que se portar. Então a Bíblia, como aqui diz, é o nosso cânon por excelência. Sem ela, o mundo, você pode ver que o mundo, se não existisse a Bíblia, o mundo estava devastado, corrompido e caído em densas trevas. Era perca total, se não existisse a palavra de Deus. Então por isso que nós temos que ter ela como nosso
nossa excelência, né, e regra de fé e prática única. Como foi estabelecido o cano da Bíblia? Eu já vim falar aqui desde o começo. Né, ó. Aí aqui, ó, ele deu ele deu 3 toques mostrando como é que foi a formação, que eu já venho dizendo desde o começo. O que é que eles averiguavam naquele volume para realmente dizer se ele era verdadeiro ou não. O exame do texto, sabe? Então eles pegavam, liam aquele livro. Por exemplo, quando eles pegaram o livro de 1 Coríntios, por exemplo, viram lá, né? Estava identificando que realmente foi Paulo que escreveu, e começavam a ler toda aquela escritura. Liam e reliam. O que Paulo ensinava ali, eles pegaram assim, vamos pegar, ó, Paulo também escreveu Filipenses, por exemplo. Vamos ver se tem alguma coisa aqui que vai contradizer o que está lá em Filipenses. Aí a gente vai ver, aí quando pegava lá, interessante, quando botava a imagem vazia, ó, encaixava certinho assim, tá valendo. É isso que ele está aqui explicando, certo? Ó, do texto sagrado, o que é que eles examinavam? Conteúdo, aqui está explicando, ó, correção doutrinária, o caráter edificativo, o quanto aquele livro ali ele tinha para nos trazer edificação, tanto moral como espiritual, né? Ó. A harmonia por parte, né? Ou seja, porque poderia acontecer deles pegar um exemplo, é o que acontece muito hoje em dia na questão, né, de surgirem várias crenças, né, chamadas de seitas, por exemplo. Por quê? Como é que surge uma seita? Vamos supor que determinada seita pega um livro na Bíblia, ele vai ler o capítulo 1 de determinado livro. E nesse capítulo 1 ali, o que é que pode acontecer? Ele vai ali pegar um trecho que está apenas dando um flash de uma situação, e eles tiram aquilo ali como sendo uma verdade já nítida. Eles tiram aquilo ali e dali formam uma doutrina. Aí por isso aí é onde acontece e surgem várias seitas. Muitas vezes a hermenêutica, ela pede para você, e a gente aprendeu isso aí na curso de hermenêutica. Por exemplo, às vezes tem assunto, por exemplo, eu quero entender determinado assunto. Pode acontecer várias questões para você poder entender esse assunto. Primeiro, você vai ler o versículo 7 de um determinado capítulo. Não, aqui o versículo 7 está dizendo isso. Mas às vezes esse capítulo 7, o versículo 7, ele está incompleto. Aí você vai ter que fazer o quê? Não, eu tenho que ler o versículo 6 e ler o versículo 8, que são os contextos. O que pode acontecer? Pode acontecer de você ler o contexto e não encontrar ainda ali, visivelmente, uma resposta para aquilo que você está procurando. Mesmo você lendo o antes e o depois, você não vai encontrar. Por quê? Porque ele pode estar ali misturado em todo o livro. Vai ter momentos que para você entender um pequeno detalhe na Bíblia, você vai ter que ler aquele capítulo inteiro. Pode acontecer de você ler o capítulo inteiro e ainda não achar a resposta para aquilo ali que o autor, ele deu ali, eu gosto de usar essa palavra, ele deu ali um pequeno flash. Mas muitas pessoas que não têm esse discernimento, né, já pegam ali, não, isso aqui é uma verdade, não, você não pode fazer isso. O que é que você vai ter que recorrer ao quê? Então, se esse livro tem 4 capítulos, provavelmente, o que você não entendeu no capítulo 1, às vezes ele dá uma pausa e entra em um assunto diferente, por isso que você não vai encontrar naquele contexto. Aí é necessário você ir para o capítulo 2, se possível no capítulo 3 e se possível também no capítulo 4. Aí você me pergunta, poxa, não encontrei no livro, e agora? Resultado, aquilo que ele deixou ali só um flash em um versículo, em um livro, possivelmente você vai encontrar a resposta em outro livro, então você vai ter que recorrer a outro livro. Um exemplo, é possível você encontrar uma questão, por exemplo, que não está explicado em Romanos. Aí ele explica em Timóteo. Então a hermenêutica, ela ensina você a fazer isso aí. A gente está entrando aqui nem aula de hermenêutica, mas só para a gente entender aqui o que eles averiguavam para deixar ali bem detalhado. Harmonia, parte com o todo, que é isso que eu acabei de explicar para vocês, e o assentimento intelectual e particular. São particularidades que são passadas para a escritura, que são partes do estilo do escritor. Entendeu? Aí 2, exame do autor sagrado. Eu já passei para vocês aqui, ou seja, eles iam averiguar, né, o autor. Quem foi você? Você passou, você foi contemporâneo com Jesus, você viveu, você foi amigo íntimo dos apóstolos. É isso que ele vai aqui explicar, certo? E o versículo 3, versículo 3 não, o tópico 3 na página 44, lá embaixo, a aceitação do livro na comunidade dos fiéis, né? Quando o livro ele ia para ser inspirado, primeiro eles avaliavam
se esse livro ele já era aceito pelas igrejas daquela época. Tem uma questão interessante na carta de Paulo aos Colossenses, se eu não me engano. Pode aqui me fugir aqui a memória, que eu sou limitado, né? Quando você vai terminar de ler a carta aos Colossenses, Paulo diz uma coisa que é muito interessante, não sei se vocês já observaram. Ele diz o seguinte no final dessa carta, assim, ó, quando vocês terminarem de ler esta carta, vocês têm que enviar ela para os Laodicenses. Já ouviu essa passagem já? E a carta que está nos Laodicenses, ela tem que vir para vocês. Então você pode ver, né, que os escritos de Paulo, eles já circulavam. Enquanto um estava em Colossenses, né, tinha uma cópia dela lá em outra cidade. Então você pode ver, então isso aí também já era um crivo, né? Aqui o requisito, né, para ela já fazer parte e ser aceita pelos pais da igreja e fazer parte do cânon sagrado. O cânon do Antigo Testamento, eu já expliquei, a gente já viu desde o começo como é que foi sua formação, né? A gente viu aqui nos livros históricos e praticamente pode ter sido Esdras, que ele era um escriba versátil na escritura e possivelmente ele é quem foi um dos que compilou e deixou pronto praticamente o Antigo Testamento. E que com tempos depois, né, houve a diáspora, que foi a dispersão, o cativo, e eles passaram muito tempo presos em uma região onde era uma cultura diferente, que é a cultura da caldeu, babilônia, que inclusive eu acho que vocês estão aprendendo isso aí, né, na revista da Escola Dominical, né, interessante, é muito bom, eu comprei para mim aquela revista lá da CPAD, que está falando, né, sobre o livro de Daniel, né, o livro de Daniel, né, então acho que se vocês estiverem aí, se não me engano, parece que fala sobre isso aí, na primeira lição fala sobre isso, a questão histórica, né, e cultural, que eles se misturaram lá, né, e aí eles perderam o seu contato na língua hebraica, né, e aí houve aquela urgência de se fazer uma escritura, uma língua que eles estavam mais aptos a falar, que era o grego, e aí surgiu a Septuaginta, é isso aqui, certo? O cânon do Novo Testamento também já está muito bem explicado, que eu já venho falando aqui desde o começo, ele vai falar aqui, ó, que em virtude da complexidade da igreja cristã, o cânon do Novo Testamento demorou um pouco mais, eu já expliquei o porquê demorou, uma vasta literatura que existia naquela época. O parágrafo abaixo ele vai assim, ó, no ano 367, o bispo Atanásio, conhecido como o pai da ortodoxia cristã, ele alista numa de suas cartas, ó, os 27 livros que compunham o Novo Testamento. Ou seja, os pais da igreja, depois que o cânon ficou formado, eles tiveram aquela preocupação de pegar, por exemplo, uma lista, assim, ó, existem quantos livros canônicos? Né? Tem 27, então daqui, ó. Estamos, um exemplo, é como se fosse um diário de bordo para eles. Estamos aqui no ano 300 e pouco, e o cânon, minha gente, já foi formado e consta 27 livros. Isso aí serviu como um documento oficial para provar que só aqueles 27 livros era que fazia parte do Novo Testamento. Aí é nesse diário aí que esse livro aqui entrou, que até os teólogos católicos não concordavam, era só aquilo ali mesmo e pronto, certo? E aquele aqui, ó, ele disse que teve vários concílios, né? Teve o concílio de 67, né, ó. Aí depois teve o concílio de Hipona, que era uma cidade na região de Cartago, que era onde vivia Agostinho e vivia o bispo Ambrósio, que foi quem evangelizou Agostinho. No ano de 393 e depois no ano de 397, ambos no norte da África, né, ratificaram a lista elaborada por Atanásio. E falando um pouco sobre essa questão dessas listas, aqui ele não entrou muito a fundo, né? Naquela época, de todas as listas que existiam, né? Um exemplo, Jerônimo foi e fez uma lista, aí Atanásio foi e fez uma lista, Agostinho foi e fez uma lista, e de todas as listas que existiam naquela época, em nenhuma delas constavam os livros apócrifos. Então, se naquela época não era aceito, então hoje para nós também não tem como ser aceito, certo? É o que ele está aqui explicando na página 45. E a gente está encerrando aqui, ó. Então no finalzinho aqui da lição, tem aqui, ó, por que nós não aceitamos os livros apócrifos? Eu acho que não precisa mais nem responder essa pergunta que aqui a gente já falou, né, ó. Ele vai dizer aqui, ó, os apócrifos contidos na Bíblia Católica foram escritos sob circunstâncias duvidosas, entendeu? Em um período em que havia um silêncio profético. Está vendo que eu adiantei, né, para vocês, mas pode ver que tudo que eu adiantei consta aqui na nossa apostila. Além disso, ó, os judeus os rejeitam como escritos canônicos, o que já bastaria, ó, para os rejeitarmos, uma vez
em que foram introduzidos no Antigo Testamento. Então, se os judeus, a qual eu li, que foi Deus que deu credibilidade, que confiou a eles para escrever, então se nem eles aceitam que foram autorizados a escrever, quanto mais nós, igreja, vamos aceitar? Jamais, né? Foram ainda incluídos muito depois que o cano estava concluído. A gente não vê aqui no concílio já, não foi definido, então foi definido, então é esse aqui. Muitos anos depois, eles inventaram de introduzir esses livros aí, quando já tinha já selado. E é aquilo que eu falei, que existem vários códex ou índex, que são listas, né, que mostram a formação daquele cano já formado naquela época. E nenhuma dessas listas que aqui falou, nenhuma delas consta nenhum livro apócrifo. Ele continua aqui dizendo aqui, ó. Entre tantas heresias, ó, contradições dos escritos apócrifos, o que mais chama a atenção, ó, é a declaração do autor de 2 Macabeus. Isso é aquilo que eu falei para vocês, ó. Aqui encerra a minha narrativa. Aqui, ó, eu termino, ó. Se ficou boa e literalmente agradável, aqui já está um erro, né? Aqui já está um erro que a gente vai ver que ele vai contradizer com o que está escrito em Jeremias. Ó, então a intenção aqui é escrever para agradar quem? O povo. Vamos ver Jeremias. Quando Jeremias escreveu, Baruque pega o rolo e escreve aí, escreveu. Leva lá e entrega ao rei. Agradou ao rei. O pessoal ficou furioso. Não é à toa que ele mandou tocar fogo, né? Então, ó, não era para agradar ninguém. Aqui a intenção dele já foi agradar o povo. Então aí já é uma contradição. Ó, era o que eu queria. Então ele queria ficar bonitinho. Mas não ficou, né? Se está fraco e medíocre, é o que fui capaz de fazer. É como que ele termina o livro. Então, ó, então você pode ver que ele vai aqui dizer, ó, um exame dos apócrifos não deixará dúvidas acerca do porquê os evangélicos os rejeitarem. Várias contradições, né? E aí, como eu falei, o livro de Macabeus, ele louva o suicídio, né? Ele diz que você pode se suicidar. Mais embaixo aqui ele vai falar aqui, ó, sendo adicionados a Septuaginta, né, que é a versão grega do Velho Testamento, ó, feita em Alexandria, ó, neste período, ó, eles não constavam do cano do Antigo Testamento e nunca foram considerados, ó, inspirados pelos judeus, como os outros 39. Mas aqui a gente viu que na Bíblia judaica não são 39, né? Mas aqui eu expliquei o porquê. Lá, né? A questão de 1 Samuel, 2 Samuel, é apenas um volume. Eu expliquei para vocês, né? Ó. Aqui na página 47, ele também aqui continua explicando porque a gente não aceita isso. Porque até os historiadores antigos, né? Por exemplo, aqui como esse historiador aqui, ó, Flávio José. Também tem também outro historiador também que foi da época, chamado Filo. Então, Flávio José, ele foi o primeiro historiador, né, a escrever sobre essas questões aqui. Ele foi contemporâneo dos apóstolos. Flávio José, se não me engano, ele parece que nasceu no ano 32 da era cristã. Então, quando ele nasceu, Jesus ainda estava vivo. Então, ele foi contemporâneo. E ele também, em uma certa parte, né, do seu livro chamado História dos Hebreus, que é Antiguidades do povo antigo lá, do Antigo Testamento lá, ele faz lá uma menção lá sobre essa questão dos livros apócrifos que não eram aceitos, eles não aceitavam. Não, então se era um historiador daquela época e foi contemporâneo, e ele não foi cristão, viu? Olha que isso aqui também vale a pena ressaltar. Ele não foi crente, ele não se converteu. Mas ele via que os livros que rolavam lá, a literatura lá, ele via lá que não tinha a mão de Deus, então ele também não aceitava. Então, um cara que não era cristão, ele não aceitava. E aqui ele não fez aqui menção, mas também teve Filo, que foi outro historiador também, que também não aceitava. Aqui ele falou aqui de Jerônimo, aqui se deve contar, Jerônimo que foi quem fez a Vulgata, né? Que era a versão latim que a Igreja Católica utilizava, e ele também não aceitava os livros apócrifos. Ele continua mais embaixo, ó. As igrejas protestantes que se baseiam rigorosamente na autoridade divina da palavra de Deus, ó, rejeitam os apócrifos, devido a todas essas evidências que nós vimos aqui na aula, tanto a evidência interna como a evidência externa, através aqui de documentos deixados pelos pais da igreja, né? E como esses historiadores aqui que não aceitavam, então isso aqui é uma prova concreta que eles não têm ali a inspiração divina e que são contra o princípio bíblico. Então aqui ele ressaltou aqui no finalzinho, ó, somente a Igreja Católica Romana os considera canônicos. Mas por quê? Ó? A fim de promover a defesa de falsas doutrinas, por exemplo, que tem várias, não. Jesus, ó, e os escritores do Novo Testamento, em contraposição
posição, eles jamais aceitaram um livro apócrifo, não deixando dúvidas acerca da sua inspiração. E aqui nós terminamos a aula. Vocês viram aí que tem aqui um caso interessante na lição. Como a gente vem vendo aqui no decorrer das apóstolas, né? Cada resposta vem ali na sua ordem, vamos assim dizer assim, na ordem cronológica. Um exemplo, se a lição começa na página 20, por exemplo, então na página 20 já tem a resposta da primeira pergunta. Consecutivamente, na página 22 é para ter a resposta número 2, né? Mas aqui, na página 46 está a resposta da última pergunta. E na página 47 está a resposta da pergunta anterior. Isso está comentando com inverteu, viu? Então, se liga aí. Vocês observaram, você estava tão estudioso. Então vamos lá, Jean Luiz. Pois não, pastor. A número 1, sabemos que todos os 66 livros da Bíblia foram inspirados pelo Espírito Santo, certo ou errado? Certíssimo. Está evidente aí, né? Marco ele está afiado. A palavra apócrifo significava originalmente oculto, corretamente, certo, né? Fernando, a número 3 aí para o senhor. Canonização, a palavra grega canonizai, que entre outras coisas significa tornar santo. Correto, né? Então aqui, o Elton, o senhor, não estou esquecendo do senhor não, viu? A número 4, a Bíblia como o nosso cano por excelência, ela arbora-se com a nossa única regra de fé e conduta, pois a temos como a infalível palavra de Deus, certo ou errado? Amém. Juarez, a número 5 aí. As igrejas protestantes que se baseiam rigorosamente na autoridade divina da palavra de Deus, rejeitam os apócrifos, certo ou errado? Certo? A nossa única feminina na classe, a número 6, o exame dos apócrifos não deixará dúvidas acerca do porquê de os evangelhos os rejeitarem. Exatamente. Então, essa aqui é muito fácil, né? Como eu falei, a lição ela é pequena, mas ela é bastante proveitosa porque tira bastante dúvida, né? Porquê de haver essa diferença, né? Da Bíblia protestante para a Bíblia católica. Isso é uma coisa boa para a gente ler, porque às vezes a gente estamos contestados, né? Por quê? Vocês não aceitam. Aí aquela questão de dúvida que nós dissemos assim, que eles acrescentaram, e eles reviram dizendo, não, e vocês tiraram, né? Mas como aqui nós vimos aqui que nós dependemos da palavra de Deus, né? Então existe aqui na Bíblia algumas cláusulas que a gente, se a gente errar com ela aqui, trazemos condenação para nós mesmos, né? Por exemplo, como é que João termina o Apocalipse, né? Eu, João, escrevo e advirto que todo aquele, né, que tirar alguma coisa escrita nessa profecia, Deus o tirará da sua parte na árvore da vida. E aquele que acrescentar, também será acrescentado os flagelos desta profecia, né? Quando você vai ler também no livro de Josué, há ali uma recomendação também, né, que não se deve acrescentar ou tirar nada do que Deus falou. Quando você vai ler Deuteronômio, essa advertência também consta que ninguém deve tirar ou deve colocar. Provérbios também tem essa colocação que não se deve tirar. A palavra que me disse, ficará fora do reino dos céus dos cães viciados em dogmas e feiticeiros. E no livro apócrifo tem feitiçaria, né? Exatamente. Aí você... Agora, assim, é bom você ter ela para você pegar pelo seu conteúdo histórico. Como eu falei do livro de Macabeus, que ele é excelente. Mas ele conta a história de Alexandre. Alexandre o Grande, né? Por exemplo, que você vê um flash dele no livro de Daniel. E eu acho que vocês vão ver aí, eu acho que deve ter alguma lição no livro da sua dominical de Daniel. Né? Então nós encerramos essa aula por hoje, né? Então, de hoje a hoje nós vamos ver a terceira lição, que ela é grande, e a gente vai abordar sobre a questão da inerrância da palavra de Deus, né? E a sua infalibilidade, ou seja, ela não tem erros e ela é infalível. Ela não tem como dar errado na nossa vida. Amém? Amém.